One Piece é uma obra que a gente começa a ver, pelo menos essa foi a percepção que eu tive, a gente começa a ver bem assim, tá, uma obra bem legalzinha, divertida e tal, tem um pirata que estica e qual a lógica disso? Não tem lógica não, o autor colocou lá, a gente respeita, ele botou suspensão da descrença, estamos indo. Mas houve um momento em que ele pegou e falou o seguinte, amigo, tem regras, tá? Vou te contar. Quando ele bota um cientista, quando o cientista traz regras lá de trás, falou assim, olha, havia regras, o mundo era tecnológico, era científico, essas regras existem, tem máquinas diferentes e tal. Então, o mundo de One Piece mudou completamente. E nessa mudança toda, a gente passa a olhar para trás e falou o seguinte, peraí, será que aquilo que o Oda colocou agora, eu tenho que olhar com um olhar científico? Porque a partir de Egghead, daquele arco todo, a gente começou a ver que as coisas não eram bem o que a gente imaginava. Para mim, Egghead mudou completamente. Mudou. O arco preferido é Egghead. Porque eu tava assim, chegou o Egghead, falei, para. Aí eu comecei tem que prestar mais atenção aqui. Exato. Eu tava indo na obra assim, vamos, deixa a vida me levar. Mas a partir de Egghead, eu falei assim, não, deixa eu voltar um pouquinho no tempo e deixa eu rever a obra com o olhar que ele propôs. Não veio com esse papo de que eu sou professor de física e quis fazer isso, não. Foi o Oda que fez. Oda Gênio mandou essa. A partir daí, eu comecei a voltar. Aí eu comecei o seguinte, onde é que aparecem androides na obra? Em que instante tem ciborgues na obra? Ciborgue tem... Quem é Ciborgue? Os pacificadores, meio que ciborgues e tal, não sei o quê. E o Frank. Tá. Os pacificadores faz sentido, porque afinal de contas tem a mão do Vegapunk ali no meio e tal. E o Frank? Da onde que veio? Da onde que veio isso, que ele tem essa tecnologia toda para construir tal? Mas peraí, a família do Frank, família adotiva ou tal, ela tinha plantas, né? Sim. Plantas de uma das armas. Certo. Até então, a primeira das armas que foi mencionada na obra foi Pluton. O que a gente imaginava que era Pluton? Vamos lá, vai. O que você imaginava? Esquece Egghead. Antes, o que você imaginava que era Pluton? Vai lá. Pra mim... Esquece Uranus. Tá. Você não tem Uranus na cabeça. Você não tem Egghead na cabeça. O que você imaginava lá atrás que era Pluton? Inicialmente um navio para destruir ilha. Ok. Um navio com um canhãozão muito grande na ponta. Perfeito. Eu acho que era isso. Aí depois a gente vê aquele barco afundado lá na Ilha dos Tritões, fala assim, deve ser alguma coisa desse tamanho, com 1 milhão de canhões e tal. Tem aquele Buster Call, em vez de ter um navio, tem um imenso e tal, que vai destruir a ilha. Termodinâmica. Então vai ser basicamente um canhão baseado em termodinâmica. Pólvora, um canhão imenso e tal. Na Segunda Guerra Mundial, tinha um canhão alemão chamado Big Bertha. O cara conseguia pegar e lançar projetos daqui para Goiânia com esse negócio. Era assim, era absurdo e tal. Tinha que andar em trilhos para levar, tinha que ser dias de uma cidade para outra. Então eu imaginava que era isso. Mas depois que aparece Uranus, depois que ele coloca Mother Flame, depois que ele flerta com energia nuclear, aí você fala assim, peraí, cara, se essa arma está no nível compatível a Uranus, não pode ser termodinâmica. Não tem como ser termodinâmica, porque termodinâmica é o início da ciência lá no século XVIII, XIX, alguma coisa assim. Mas a gente está falando de energia nuclear, Uranus. Estamos no século XX já, de verdade. Então não pode ser, não pode ser. Pluton tem que ser visto com outro olhar. Aí falou assim, quem tinha acesso às plantas de Pluton? Frank, o irmão de criação dele... O outro lá e tal, que construiu o navio do Roger e tal. Aí você pergunta assim, o Tom, assim... Faz um dom, né? Faz um dom. Faz como um dom. Ele Tudo aí. Veio dele, né? Faça como um dom. E aí depois fala assim, peraí. Aí o Frank se estrupia todo ali e ele aparece do nada vivo com peças mecânicas. Do nada. De onde foi essa tecnologia? Peraí, aí depois ele constrói um trem... que passa na água do nada e tal, e etc. E naquele momento, por que aquele trem fazia aquilo? Suspensão de descrença, tá valendo, ninguém tá preocupado com isso, não. É como aquela construção daquela escada lá de Thriller Bark? Thriller Bark, tá no Frank, o Joker, tá valendo e tal. Mas depois que a gente passa a olhar Egghead, falou assim, por que a família do Frank dominava a ciência de uma forma diferente e a gente não via? Será que aquele trem possuía alguma coisa? Alguma tecnologia que a gente não entende. O cara sobe uma cidade do nada. Será que não existe alguma coisa a mais naquela família? Será que não tem segredos do século perdido lá? Eu tô encantado. Que a gente não tinha a mínima ideia e são tão bem disfarçados que parece uma tecnologia natural que nem o governo mundial conseguiu sacar?
que existe alguma coisa por trás ali que eles estão achando que é completamente normal, que é basicamente carpintaria, que é basicamente o domínio maravilhoso daquilo tudo, mas no fundo tem... Porque os caras têm uma planta de como construir Pluton, e não é só uma planta. Eles devem minimamente saber que tem alguma coisa diferente ali. Quando o Frank vai para a cidade lá do Vegapunk, ele aprende algumas coisas e tal, mas quem por acaso não tem minimamente ciência, respeitosamente, você pega um carpinteiro, coloca esse carpinteiro no curso de engenharia, não vai adiantar nada. Ele tem que dominar minimamente alguma coisa para pegar os conceitos. Frank entra lá e já sai construindo Megazords. O Frank sabia alguma coisa. O Frank tinha conhecimento aqui, ó. Só que talvez, por algum motivo que não pode compartilhar, ele não diz para os outros. Rapaz, ele constrói um navio que faz coisas maravilhosas. E tem coisa que a gente não sabe daquele navio, do Sunny ainda. Tem coisa que a gente não sabe. Tem tanta dó que a gente viu uma ou outra. Exatamente. Então, o papo é o seguinte. Vou lançar a braba agora. A família do Frank conhece muito mais do século perdido sobre tecnologia e ciência do que a gente imaginava. Mas absurdamente mais. Essa me pegou muito. Absurdamente mais. É envolvente, eu fico maluco de não ter pensado antes. Porque a partir do momento que ele colocou a parte do cientista na história e colocou o pé no chão de falar que existe a história da ciência e o desenvolvimento, faz sentido que alguém que tem uma tecnologia avançada tenha tido esse conceito. E até para pensar na parte de engenharia, para construir Pluton, qualquer coisa do tipo, tem vários outros conceitos e muitas outras coisas que não existem no mundo de One Piece, pro geral, mas que eles poderiam ter utilizado ali para conseguir fazer o trilho do trem, conseguir fazer o Frank de volta. Nossa! Mas não tem. Não tem em outro local. Quem mais tem moto ali, daquele jeito? Quem mais tem uma motona daquela quando o Frank construiu? Que chegou, subiu na cara da Big Mom. E parece só uma piada. É, exatamente. Esse, talvez a grande piada do Oda seja fazer uma piada, jogar na nossa cara uma revelação. E o legal é que no final, o Iceberg lá, né? O George Clooney. Nossa, George Clooney, ele falou que a meta deles era fazer o Water 7 flutuar, né? E ao que parece, ele colocou... Como é que você coloca uma cidade inteira pra flutuar? Né? Conhecimento antigo. Exato. E dado que tem um monte de cidades embaixo do fundo do mar, então eles foram... É uma cidade que remonta realmente do século perdido.